2 dias antes do Natal de 1931, ele sofreu um acidente vascular cerebral e, pouco menos de 2 semanas antes de completar 70 anos de vida, em 22 de novembro de 1932, William Walker Atkinson morreu em sua casa em Pasadena. Depois de sua morte, ao mesmo tempo que passou a exercer grande influência, paradoxalmente sua obra começou a ser esquecida. Ao contrário de outros representantes do New Thought que haviam criado suas próprias instituições, como a Unity School of Christianity, de Fillmore, ou a United Church of Religious Science, de Ernest Holmes, depois da morte de Atkinson. Não restou nenhuma instituição que pudesse relançar seus artigos e conferências, nem de mantê-lo à altura de seu próprio legado. Com seus textos lançados por tantos editores de livros, revistas e periódicos, muitos dos quais desapareceram ou se perderam no tempo, somente fragmentos de sua bibliografia integral conseguiram chegar a arquivos dispersos e desconexos. Pessoas como N. Rhys Milits e Emma Curtis Hopkins haviam preservado e catalogado boa parte desse material, o que facilitou o surgimento de artigos acadêmicos e teses de doutorado, permitindo que as ideias de Atkinson ocupassem seu devido lugar no contexto das histórias mais importantes do New Thought e da religião norte-americana. Contudo, William Walker Atkinson estava na dependência daqueles que, caso o incluíssem em seus relatos, escreveriam sobre ele com base em fragmentos de sua produção ou em informações inexatas. Com a dificuldade adicional de organizar seus diferentes pseudonimos, depois de sua morte tornou-se comum que as pessoas admirassem os livros de Yogi Ramacharaka, William Walker Atkinson e os Três Iniciados, desconhecendo o fato de que todos eles vinham da mesma pessoa. Fosse isso trágico ou conveniente, o homem que era um adversário tão radical da Christianity 7 e que tantas vezes escreveu que suas ideias deveriam ter uma finalidade útil e serem então descartadas, acabou por ter sua vontade atendida. Apesar de todos esses obstáculos, muitos dos livros de William Walker Atkinson tiveram uma sobrevida muito maior do que a de seus pares. A Grande Depressão testemunhou um recondicionamento dos dogmas centrais do New Thought. Como um dos autores mais conhecidos e prolíficos do New Thought, muitas das obras de Atkinson forneceram um modelo para os autores de livros de autoajuda que se seguiram a ele, como Robert Collier e Norman Vincent Peale. Peale e outros encontraram um grande público para as ideias do New Thought vendidas nos contextos mais mundanos de autoaperfeiçoamento e pensamento positivo. Ainda que frequentemente criticado como simplistas ou desinformados, os escritos de Atkinson como Yogi Ramacharaka estiveram entre os primeiros a abordar seriamente o tema do yoga como uma prática a ser adotada, ainda que, em parte, depurassem essa prática através da cultura física, da teosofia e do New Thought. Na primeira metade do século XX, quando mestres e missionários da Índia lentamente começaram a vir para o Ocidente, os livros de Yogi Ramacharaka conquistariam muitos leitores para o hinduísmo e o Vedanta, tornar-se-iam catalisadores das buscas espirituais da Índia e ofereceriam os conceitos de respiração yogi e da consciência meditativa para a inteligência artística nos universos da literatura, do jazz, da dramaturgia e das artes plásticas. Ramacharaka, supostamente um hindu do século XIX, seria redescoberto na década de 1960 e continuaria a introduzir o misticismo e a meditação orientais para um grande número de buscadores e eventuais professores de yoga com formação própria. A influência iria tornar-se ainda maior à medida que outros levassem as palavras de Ramacharaka para outros domínios, como Carlos Castaneda, o conhecido seguidor do xamanismo, que colocou as palavras de Yogi Ramacharaka na boca de seu suposto mentor, o guia Yaki Don Juan. 8. E isso nos leva à obra mais significativa de William Walker Atkinson, que talvez seja o que ele escreveu de melhor, o Kybalion. A obra pseudônima enfatiza esse paradoxo de influência e obscuridade. Apesar de impossível de ser entendido em sua totalidade quando separado de seu autor, o discurso sobre as 7 leis herméticas assumiu uma vitalidade extraordinária e de grande alcance. Além de uma história própria. Cortejo de HRMS, se uma única linha tivesse de ser estendida ao longo da história do esoterismo, tal proeza talvez pudesse ser realizada pelo cortejo de Hermes. As tradições e linhagens herméticas podem ser encontradas em uma miríade de escolas místicas e metafísicas que remontam a muitos milênios e se mantiveram enormemente flexíveis no transcurso do tempo. A figura original de Hermes era o deus egípcio da sabedoria, Teuti ou Toto. Mais tarde, Teuti foi incorporado ao deus mensageiro grego Hermes, tornando-se conhecido como Hermes Trismegisto, ou Hermes, o 3 vezes grande. Hermes Trismegisto foi colocado em praticamente cada ponto do espectro entre ser humano histórico e deus mítico imortal, e citado como contemporâneo, às vezes como professor, em alguns momentos identificado com Adão, Noé, Alexandre, o Grande, Enoque, Apolônio de Tiana e, inclusive, Moisés. Ainda mais importante, atribuiu-se a Hermes Trismegisto a autoria de uma coletânea de 42 obras místicas conhecidas como Corpus Hermeticum, que incluía tratados de filosofia, magia e astronomia.
Os escritos herméticos, ou hermética, constituíam uma força vibrante no mundo helênico. Sua influência está presente em obras neoplatônicas, pitagóricas e gnóstico-cristãs, embora fossem execrados por Santo Agostinho, um dos pais da Igreja. As obras herméticas entraram em declínio durante a Idade Média, mas foram redescobertas e retraduzidas na corte renascentista de Cosimo de Médici, tornando-se uma das principais influências nos campos da ciência, da cultura e da filosofia. Hermética também exerceu profundo impacto sobre os alquimistas e mágicos da Renascença, em particular o texto hermetista cifrado, em 13 linhas, conhecido como Tábulas Maradina ou Tábua de Esmeralda. Vários sistemas de pensamento rosacrucianista estavam impregnados da filosofia hermética, e Hermes é citado em diversos textos primitivos como fundador mítico da maçonaria. 9. Muitos séculos depois, a sociedade teosófica incluiria uma grande parte da filosofia hermética em seus primeiros ensinamentos, e os descendentes e desafetos da teosofia, como a Ordem Hermétida da Aurora Dourada e a Sociedade Hermética, de Anna Kingsford e Edward Maitland, levariam a bandeira de maneira mais explícita. Houve muitos grupos que se autodenominavam Fraternidade Hermética, em fins do século XIX e primórdios do século XX. Dentre eles, o mais importante e influente foi a Fraternidade Hermética de Luxor, fundada pelo ocultista afro-americano Paschal Beverly Randolph, que em 1871 reeditou um texto hermético fundamental, conhecido como Divino Pimandro. 10 grupos menores de irmãos hermetistas também podiam ser encontrados em lugares tão discrepantes como Battle Creek, Michigan, San Antonio, Texas, Reno, Nevada, São Francisco, Califórnia e Chicago, Illinois. Seja por meio de uma linha de descendência, de uma influência direta ou de fontes comuns de inspiração, esses primitivos grupos herméticos modernos foram responsáveis por um grande número de organizações ocultistas contemporâneas. Em meio à atividade hermética na virada do século, William Walker Atkinson escreveu Ocaibalion com o pseudônimo de Os Três Iniciados. Embora muitos textos herméticos tenham sido escritos em forma de diálogo, Ocaibalion organizou as ideias de Atkinson sobre a sabedoria de Hermes Trismegisto em 7 princípios concisos, cada qual com seu próprio axioma: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Ainda que a Tábua de Esmeralda também tenha reduzido a filosofia hermética a uma série de breves axiomas, Ocaibalion analisou seus pontos centrais, explicando e detalhando cada axioma, além de apresentar uma estrutura subjacente a cada um deles. Portanto, alguns dos admiradores de Ocaibalion consideram que sua importância como texto autorizado sobre o hermetismo só fica abaixo do Corpus Hermeticum e da Tábua de Esmeralda, e hoje quase não há dúvida de que ele seja mais lido do que os textos mais antigos.